Olá, eu sou Roberto Efrem Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba, e este é Murilo. Olá a todas e todas, eu me chamo Murilo Cavalcante, sou estudante do curso de graduação em Direito da Universidade Federal da Paraíba e tenho estado implicado nestes últimos anos em pesquisas sobre violência e criminalização, políticas raciais, de gênero e sexualidade. E nós estamos aqui hoje para esse momento Covid, com a discussão sobre o poder de expor a morte e gerir a crise. A nossa ideia é de tratar sobre as correlações entre as violências que as periferias, as populações periféricas têm sofrido no nosso país e a pandemia. Do outro lado, nós também queremos discutir os modos como essas formas racializadas de gestão da crise estão associadas a tensões democráticas entre agentes do Poder Executivo e agentes do Poder Judiciário. Murilo, tu queres começar? Sim. Como o Roberto bem mencionou, nós vamos falar nesse momento Covid, uma iniciativa tão importante, iniciada pelo NUMAS e pelo PAGU, e agradeço a Regina Facchini pelo convite de antemão. Vamos falar sobre violência, periferias e o poder de gerir a morte e a crise. E nós não poderíamos iniciar essa conversa sem trazer à tona o caso do menino João Pedro. Afinal de contas, nós estamos falando de periferia, de morte, de violência. E o caso do menino João Pedro, como todos nós sabemos, foi um dos casos mais noticiados ultimamente e um caso que trouxe à tona uma face que nós que pesquisamos as periferias e as favelas já conhecemos, mas que muitas pessoas não estavam atentas. João Pedro foi morto no complexo de favelas do Salgueiro, e ele, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ele foi morto por um tiro de fuzil nas costas enquanto brincava com seus primos em casa. Essa morte de João Pedro, embora pareça isolada, não é. Afinal de contas, nós lembramos de Agatha Félix, nós lembramos de Rian, nós lembramos de Cauã, de Juan, todos jovens, adolescentes e crianças que foram assassinados nas periferias, nas favelas. E esses casos não são isolados. Pelo contrário, o mapa da violência, divulgado pelo IPEA em 2019, que teve como ano base 2017, revelou que no Brasil nós tivemos cerca de 65 mil assassinatos, mortes violentas, letais, intencionais. Essas mortes são chocantes por si, mas dessas 65 mil mortes, cerca de 49,5 mil foram de pessoas negras. Negras, na maioria jovens e homens. Esses números coadunam forças ao movimento negro e a diversos outros movimentos sociais que falam sobre o genocídio da juventude negra no Brasil. Esse argumento do genocídio da juventude negra no Brasil, entretanto, parece ter se renovado e adquirido certas variantes diante da pandemia que nós estamos enfrentando hoje de coronavírus. Essa pandemia que já matou mais de 30 mil pessoas no Brasil e que tem levado ao que parece a uma diluição do poder de expor a morte. Digo isso porque, se antes, no cenário pré-pandêmico, tinha-se que a necropolítica geria a morte, isto é, o poder de matar e de expor a morte era o que geria essas mortes dessas pessoas pretas, faveladas, de periferias, pobres no geral, cruzadas pela sexualidade, pelo território. Hoje, esse modus parece ter se variado e se diluído. Isso porque os dados preliminares das primeiras pessoas mortas, ou a primeira leva de pessoas mortas pelo coronavírus e infectadas, revelam o modo como, embora tenha sido um vírus trazido por pessoas, no geral, brancas, de classe média, que moram em lugares privilegiados e que tinham a possibilidade de viajar internacionalmente, as primeiras pessoas que morreram foram pessoas negras. E os dados preliminares do Ministério da Saúde revelam também que pessoas negras têm mais chance de morrer. Para se ter ideia,
Em São Paulo, negros têm mais chance, têm 65% mais chance de morrer do que brancos por coronavírus. Esses dados revelam um caráter brutal da pandemia, mas também o modo como o racismo se encontra em uma linha fronteiriça entre as mortes que aconteciam pela necropolítica, nesse cenário de quase guerra, pelas incursões do Estado ou de agentes de Estado nas favelas e periferias, que levavam a violações de direitos humanos e mortes no geral, e a pandemia que inaugurou essa diluição no poder de expor a morte. Afinal de contas, uma pessoa branca, por exemplo, que tem acesso a planos de saúde, como nós temos visto, como acampamentos bolsonaristas, manifestações que pretendem relaxar o isolamento social impostos pelos estados, enfim, diversas manifestações de pessoas, no geral, brancas, com planos de saúde, pretendem fazer com que que haja o relaxamento do isolamento social e andam por todos os lugares, porque sabem que, caso contraiam, podem ir a um hospital particular, se valer de médicos renomados para se tratarem, e o contrário não acontece com as favelas e com as periferias. Afinal de contas, negros compõem 80% dos usuários do Sistema Único de Saúde, que, como nós sabemos, tem sido desmontado. Então, esses dados revelam que, para além do modo como o racismo geria a vida e continua a gerir a vida de pessoas negras e de periferia antes da pandemia, através de um poder de expor a morte em políticas de quase guerra, com aparatos de guerra, com armamento de guerra e com incursões de guerra, a pandemia fez com que essas pessoas que antes eram violentadas por ações de agentes de Estado passassem a se expor e a ser expostas em razão de estarem economicamente vulneráveis e de não serem encarados como vidas que valem ou vidas que são choráveis. Por essas razões, são levados a serem ou são expostos à morte por um vírus que, embora tenha uma baixa taxa de letalidade, tem se mostrado muito mais letal em negros e pobres, porque, afinal de contas, são as pessoas que mais se valem do Sistema Único de Saúde. Assim, nós nos encontramos em um dilema. Se essas situações, que, embora parecidas, tenham suas peculiaridades, antes, no cenário pré-pandêmico, pessoas morrendo por políticas de quase guerra, e agora, no cenário pandêmico, nós nos vemos implicados em pessoas negras e periféricas morrendo em razão de um vírus dito democrático. Como encarar essas acusações de genocídio em ambos os cenários? Afinal de contas, movimentos sociais têm encarado que a ausência de políticas públicas efetivas leva a um real genocídio da população negra no Brasil, ou uma continuação desse genocídio. É óbvio que, para responder essas perguntas, é preciso passar pela constituição da favela e do favelado. Como Márcia Leite nota, quando, no contexto de formação das favelas do Rio de Janeiro, pessoas faveladas ou pessoas que moravam na favela e a favela eram tidos como ambientes em que ali existia a doença, existia processos que eram avessos à cidade em que a favela estava inserida. Isto é, essas pessoas eram prostitutas, eram bandidos, eram pessoas vagabundas na visão daqueles que encaravam a favela. Eram tidos como ameaça à classe média, à segurança da classe média, afinal de contas. E por isso todos esses signos foram atribuídos à favela e ao favelado. De modo que políticas públicas efetivas nunca chegaram à favela. Embora a presença dessas políticas esteja na favela, ela não é uma presença efetiva, é uma presença que, afinal de contas, é baseada no clientelismo, numa má prestação e por ações violentas, ações que violam direitos humanos. Dessa maneira, essa constituição da favela e do favelado enquanto um local à margem da cidade, fez com que essa má prestação de políticas públicas levasse a pessoas a pessoas moradores da favela
que elas fossem constituídas enquanto esse outro, essa pessoa à margem da cidade, essa pessoa que não está inserida nas dinâmicas da cidade. E essa constituição do outro é, por óbvio, uma constituição racializada, de modo que construir um pobre, o favelado, enquanto o outro, faz com que essas pessoas possam ser mais facilmente implicadas, ou elas possam estar mais facilmente implicadas nessas políticas de gestão da morte, ou naquilo que o próprio Roberto, em sua tese, chama de mata-mata. Essa constituição do outro, portanto, não está apartada da vida social e muito menos apartada das políticas raciais ou de políticas de racialização, como também não está apartada do gênero, da sexualidade, do território e da geração. Afinal de contas, nós vimos que homens, jovens e negros morrem mais nessas ações violadoras de direitos humanos que ocorrem nas favelas, mas também são as mesmas vítimas do coronavírus ou da ausência de políticas públicas efetivas de combate ao coronavírus nas favelas. Afinal de contas, a ausência de saneamento básico, a maior predominância de doenças no meio da favela, como doenças que são facilmente tratáveis, como diabetes, pressão arterial alta, enfim, uma série de doenças que são facilmente tratadas pelo SUS, mas que não, as pessoas da favela dificilmente conseguem acessar essas políticas. Então, essa constituição do outro permitia, no cenário pré-pandêmico, a exposição desses trabalhadores e dessas trabalhadoras negros, no geral, à morte, através de políticas violadoras. Mas agora, nesse cenário pandêmico que nós enfrentamos, esse modus operandi de exposição à morte parece estar se diluindo. É uma diluição do poder de expor à morte. Afinal de contas, com o meu próprio corpo, eu posso carregar um vírus, expor trabalhadores à morte e que facilmente podem morrer. Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde já está sobrecarregado e muitas pessoas estão sem leitos, estão morrendo roxas, como alguns relatos dão conta de informar, sem oxigênio. Então, essa exposição que nós enfrentamos hoje à morte de trabalhadores e trabalhadoras negros não está apartado ou diferente da exposição que eles tinham ou da morte efetiva que acontecia nas favelas. Afinal de contas, em ambos os cenários, o racismo impera para expor esses trabalhadores à morte. Esses trabalhadores negros, favelados, enfim, de diversos segmentos sociais, no geral, mais geralmente pobres, à morte. De maneira que manifestações antidemocráticas, enfim, que tentam a todo custo relaxar o isolamento social, que são compostos por maioria branca e com planos de saúde, revelam que, embora o racismo seja uma fronteira entre essas mortes causadas pelo descaso em relação ao coronavírus e aquelas cometidas pelo acionamento do arquétipo da guerra, em ambas as situações, o cenário conflui para a constituição de uma população mais matável ou mais morrível, que são desnecessárias às dinâmicas do capital e demonstram, afinal de contas, uma conclusão preocupante, que essas pessoas, negros, pobres, doentes, são constituídas enquanto uma população mais matável ou mais morrível, e que essa preocupação que nós enxergamos a todo tempo na mídia sobre uma preocupação com a saúde da economia significa, na verdade, uma necessidade de expor os trabalhadores à morte em favor do lucro. Afinal de contas, o assassinato de João Pedro, de Ágata e de tantos outros meninos e meninas da favela e de trabalhadores mostra-nos que, inequivocamente, essa constituição de uma população frequentemente cruzada por políticas de gestão da morte passa pela raça, passa pela criminalização, passa pelo território, pela geração, pelo gênero, e evidencia o contínuo extermínio de uma população negra, seja antes ou durante a pandemia. No fim, percebe-se que os corpos que outrora foram compreendidos enquanto mais matáveis nas incursões violentas dos agentes de Estado são hoje os mais morríveis, graças às omissões e, por vezes, ações dos mesmos agentes e de sua horda. Corpos mais matáveis ou mais morríveis que se inscrevem nessas dinâmicas de poder, portanto,
são dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, dos não à toa doentes. É isso, Roberto. Massa, Murilo, muito obrigado. Uma das coisas mais perversas disso que a gente tem enfrentado está nessa suposição de que o vírus é democrático, né? De que ele atinge a todas, a todos indistintamente. Você está demonstrando com seus argumentos que ele não só é parte de uma gestão racializada da morte, né, de quem deve morrer, de quem pode morrer, de quem tem a vida disponível à morte, como, no limite, ele ironiza o próprio ar que nós respiramos, né? Porque, veja, no fim das contas, as pessoas morrem por falta de oxigênio, né? O vírus é tão, entre aspas, democrático que as pessoas morrem por falta do que respirar. Isso é de uma crueldade gigante, tremenda. E eu tenho pensado muito, Murilo, no fato de que essas disputas todas sobre a gestão da crise, a gestão da pandemia, a gestão da política de saúde, do que fazer, se deve garantir o isolamento, ou se é preciso permanecer, resguardar a saúde da economia, né? Essa expressão ela é igualmente perversa, né? A saúde da economia. Ou se é preciso resguardar a saúde da economia, essas tensões entre essas discussões, elas estão profundamente marcadas pela crise democrática que nós vivemos. Não é à toa que, neste cenário pandêmico, nós estejamos testemunhando uma crise sem igual entre o Poder Executivo, a chefia do Poder Executivo, o Presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim como não é à toa que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal tenham sido responsáveis por garantir a autonomia dos governos dos estados e dos governos dos municípios para gerir a saúde pública e determinar o isolamento. Eu acho que você deve lembrar que logo no começo da pandemia, o governo federal ele pretendeu, para garantir a saúde da economia, impedir o isolamento, né? Ou relaxar o isolamento que estava apenas em seu início. E o presidente da República atacava muito diretamente os governadores do estado como se fossem sujeitos que estariam prejudicando a economia, produzindo desemprego, produzindo a miserabilidade. E houve, então, uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal que reconheceu essa decisão, a competência dos governadores dos estados e das prefeitas dos municípios para determinar as políticas de isolamento e as políticas públicas. Essa tensão, no entanto, entre as políticas de gestão do governo federal e a participação decisória dos membros do Poder Judiciário, essa tensão entre esses dois polos, ela diz respeito, como eu disse, às tensões próprias à nossa crise à democracia, né? Por que eu estou querendo notar isso? Porque eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque, no fundo, acaba se criando uma esperança de que o juiz resolve, de que a juíza resolverá no contexto em que o presidente produz problema. E nós temos assistido nas últimas semanas a uma série de notícias sobre decisões em que, de fato, as juízas e os juízes resolvem. Eles garantem que o isolamento aconteça, que as políticas de isolamento não sejam afrouxadas. Então, por exemplo, 2 dias atrás, um representante do Ministério Público Estadual de Pernambuco impediu que, no caso, o isolamento fosse afrouxado por um decreto do prefeito da cidade. A mesma coisa, uma coisa parecida aconteceu com uma decisão judicial no Rio de Janeiro, em que o prefeito de Duque de Caxias foi multado por tentar flexibilizar o isolamento. Mas o próprio Crivella, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, da capital do estado do Rio de Janeiro, também está sofrendo ameaça de multa em razão do não cumprimento das medidas estaduais de isolamento. Há notícias, por exemplo, de decisões judiciais que afetam pessoas diretamente. Por exemplo, uma decisão liminar no Poder Judiciário do Paraná obrigou que um enfermeiro suspeito de contaminação fosse mantido necessariamente em isolamento. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal obrigou que o marido de uma paciente com coronavírus realizasse exame
e fosse também isolado. Ou seja, há um conjunto, há uma série de decisões que tentam resguardar e garantir o isolamento para garantir a política de saúde. Esse conjunto de decisões, no entanto, tem sido objeto de um jogo no interior dessa crise democrática, que é um jogo que pode ser chamado de desresponsabilização. Alguns agentes públicos acabam jogando para agentes do Poder Judiciário a responsabilidade de decidir, para que esses agentes públicos não arquem com os ônus, com as consequências negativas de uma decisão. Então, por exemplo, um governador de um determinado estado ou um prefeito de um certo município espera que haja uma decisão de um órgão, de uma instância do sistema de justiça para que a política de isolamento aconteça e para que esta pessoa que ocupa o poder executivo não tenha de decidir e, portanto, não tenha de arcar com o ônus dessa decisão. Em alguns estados, em algumas regiões do país, foram decisões judiciais que garantiram, por exemplo, o lockdown, o isolamento com as maiores restrições. Isso aconteceu, por exemplo, no Maranhão. A região metropolitana de São Luís, ela entrou em lockdown por causa de uma decisão judicial. Entretanto, isto não aconteceu em Pernambuco. O Ministério Público do Estado, uma representante, na verdade, do Ministério Público Estadual, ajuizou uma ação requerendo o lockdown. E o Poder Judiciário em Pernambuco decidiu, quer dizer, o juiz decidiu que não deveria decidir a respeito, porque esse tipo de decisão competiria não ao juiz, mas ao representante do Poder Executivo. O que se gera, portanto, é um estado de indecibilidade. Quem deve gerir a crise? E, no fundo, um contexto de desresponsabilização. Quem deve decidir e, portanto, responsabilizar-se pela gestão da vida, pela gestão da saúde e, em última instância, pela gestão da morte. Eu acho que um dos maiores emblemas dessa tensão entre agentes do Poder Executivo, agentes do Poder Judiciário, na gestão de quem se responsabiliza pela crise e pela pandemia, está naquela imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, atravessando a pé a Praça dos Três Poderes, indo em direção ao Supremo Tribunal Federal. Isto aconteceu, vocês devem lembrar, isto aconteceu recentemente, no início de maio, no dia 7 de maio. Bolsonaro se reuniu com alguns ministros e um conjunto de empresários e bateu às portas do Supremo Tribunal Federal. Aquele momento, em 7 de maio, os ministros do STF, eles já haviam decidido acerca da competência dos governos estaduais e dos governos municipais de decidirem sobre o isolamento. Mas Bolsonaro, os seus ministros e os empresários foram reclamar a Dias Toffoli, o ministro que preside o STF. Eles queriam reclamar sobre os efeitos do isolamento. E eles se valiam de uma linguagem com metáforas de saúde aplicadas à economia para defender a sua posição de que a vida da economia deveria ser respaldada, a saúde da economia deveria ser garantida, porque, afinal de contas, nós não poderíamos permitir, segundo os argumentos deles, que a proteção à saúde pública engendrasse a desproteção à saúde econômica. A visita de Bolsonaro, dos seus ministros e desses empresários ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ela me parece emblemática dessa tentativa. No fim das contas, trata-se de um movimento de responsabilização de um outro ou desresponsabilização de si acerca dos efeitos dessa gestão da morte. Se eu estou me desresponsabilizando, é no limite porque aquilo de que eu me desresponsabilizo não carece de responsabilização. Trata-se, portanto, de algo sem relevância. Trata-se, portanto, de algo sem importância. E esta política de desresponsabilização é, portanto, essencialmente uma política de racialização da gestão da saúde, da vida e da morte. No fim das contas, esse jogo próprio a esse momento de nossa crise democrática de desresponsabilização, ele está intimamente ligado a isso que você está anunciando,
a essas correlações entre as violências sofridas cotidianamente por determinados sujeitos no mundo em que nós vivemos e os efeitos perversos da pandemia junto exatamente a esses mesmos sujeitos. No fundo, desresponsabilizar-se é dizer que morram. E daí? Que morram. E é isto, no fim das contas, que a chefia do nosso Poder Executivo, que o presidente da República e o conservadorismo no nosso país têm feito, não é? No meio da gestão racializada das mortes, o que eles têm dito é, e daí? Que morram. Temos testemunhado, Murilo, uma dimensão muito, muito cruel dessas formas de gestão racializada da vida e da morte. Aqui em Pernambuco, eu acho que nós não podemos deixar de mencionar o fato de que eu estou falando do Recife, você está falando de Custódia, no sertão pernambucano, e que aqui no Recife nós estamos vivendo o processo público de enlutamento em razão da morte do menino Miguel. Isso. Miguel Otávio, mais precisamente, era um menino de 5 anos. Era porque, como nós sabemos, como está se tornando mais notório ainda, Miguel morreu depois que caiu do 9º andar de um conjunto habitacional ou de um prédio de luxo no Recife. O prédio de luxo a que me refiro é um conjunto conhecido como Torres Gêmeas, e Miguel caiu do 9º andar porque, segundo as filmagens que circulam na mídia, ele estava na casa da patroa da sua mãe, junto com sua mãe, tendo que trabalhar durante a pandemia. Enquanto a mãe de Miguel passeava com os cachorros na rua, Miguel se desesperou, começou a chorar e foi colocado no elevador e, por sua vez, a patroa de sua mãe, chamada Sari, apertou o botão do 9º andar, o andar em que Miguel cairia e, enfim, morreria por ter caído do 9º andar de um prédio no Recife. Eu acho que é preciso ressaltar, Murilo, que tanto Miguel quanto a mãe de Miguel são pessoas negras, habitantes de uma região periférica da cidade do Recife. E o fato dessas pessoas, de Miguel e de sua mãe Mirtes, serem pessoas negras não é acidental, não é? Isso. Não é acidental porque, afinal de contas, nós vemos uma face cruel daquilo que nós já conversamos sobre essa diluição no poder de expor a morte, porque Mirtes, a mãe de Miguel, teve que trabalhar durante a pandemia e foi, inclusive, infectada pelo coronavírus, pelo seu patrão, prefeito de Tamandaré, na região do Recife, foi infectada pelo seu patrão porque teve que continuar a trabalhar. E mais sintomático ainda é o fato dela ter que levar o seu filho, em plena pandemia, momento em que deveria estar em casa, respeitando as normas de isolamento social, mas teve que levar o seu filho para o seu trabalho e esse movimento de ter que levar o filho para o trabalho nos é muito emblemático. Mas o que choca também, Roberto, é uma entrevista que a mãe de Miguel, Mirtes, deu, que ela diz: a única vez que confiei o meu filho a ela, meu filho morreu. Acho que isso é chocante, estarrecedor para todas e todos nós que acompanhamos isso, e muito mais especialmente para nós que estamos mais próximos regionalmente e geograficamente falando dessa mulher que perdeu seu filho e que estava ali, que experienciou toda essa situação porque, afinal de contas, negros precisam sair mais de casa durante esse período de isolamento para trabalhar. Ela era empregada naquela casa e, se não saísse de casa para trabalhar, ela, afinal de contas, não teria o que comer. E uma criança negra, ela pode ser deixada sozinha em um elevador de serviço, o que por si só já é emblemático, né? Quantas fronteiras raciais não compreendem um elevador de serviço? Uma criança de 5 anos pode ser deixada sozinha em um elevador de serviço, não ser direcionada para o térreo onde sua mãe estava, porque aparentemente a patroa, a senhora Sari Corte Real, apertou o botão no elevador da cobertura e esta criança pôde, portanto, ser exposta ao perigo, ao risco, e teve como risco este que teve como consequência a morte do menino Miguel.
Mas é importante que a gente perceba, né, Murilo, o modo como esta exposição à morte é racializada e, portanto, como há racismo aí. Não se tratou, portanto, de uma tragédia, não foi um mero acidente, simplesmente. Há aí racismo, de muitos modos. Mas, sobretudo, eu acho, especialmente no fato de que você pode compreender um outro, mesmo que esse outro seja uma criança, como sendo um outro disponível ao perigo e, portanto, possível, passível da morte. Isso. Afinal de contas, a mãe diz: ela deixou o meu filho morrer. E é basicamente isso, ela deixou o filho dela morrer. Porque como o outro, ele poderia, mesmo que sendo uma criança, ser exposto à morte. E é por isso que nós lutamos para que nomes como o de Ágata, como o de João Pedro, como o de Miguel, enfim, como de muitas outras crianças, adolescentes, negros e pobres que estão morrendo diante dessas violências que nós já falamos, não mais apareçam nos jornais como vidas que podem ser descartadas e que foram descartadas. É isso, é isso, é isso. Eu acho que vale sempre lembrar que as figuras que dispuseram a morte àquela criança, elas pertencem a uma família da aristocracia pernambucana chamada Cortes Real. Eu acho que isso tem que ser dito, porque a Polícia Civil inicialmente se recusou a anunciar o nome da patroa, o nome da mulher que colocou aquela criança de 5 anos no elevador. E a família Cortes Real é uma família importantíssima para a aristocracia pernambucana, que ocupa cargos relevantes na República, que membros dessa família já estiveram no Congresso Nacional durante mandatos, ocupam cargos no Conselho Nacional na Confederação Nacional das Indústrias e também na Federação Estadual das Indústrias aqui em Pernambuco. É gente, portanto, que representa a elite e a raça ou a branquitude de um modo muito, muito, muito cruel.